Opa, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas lições da doutrina e hoje então a lição 26 que nos fala justamente da oração do Pai Nosso. Vocês encontram então essa lição na página 131. E quando a gente fala do Pai Nosso, né, vocês podem verificar lá na Bíblia de vocês, né, conforme está ali na página 131, em Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante, né, ali nós temos a parte que fala de oração, Lucas capítulo 11 também. Vocês vão ver que tem algumas divergências aí em palavras, né, mas na verdade o sentido é o mesmo, né? E quando a gente fala em Pai Nosso, nós temos uma divisão, né? O catecismo de vocês coloca ali, ele fala em introdução, ele fala nas 7 petições. Petições são pedidos, tá? E aí nós temos a parte da conclusão. E a lição 26, ela justamente fala das 3 primeiras petições, ela fala da introdução e das 3 primeiras petições. Eu já havia pedido para vocês estudarem, né? Então, um dos primeiros deveres desde já é vocês estudarem essas petições, né? O que eu quero dizer com estudar? Que vocês então decorem essas petições e que consigam saber falar elas, né? sem olharem na apostila, tá? Quando a gente fala da introdução do Pai Nosso, então, Pai Nosso que estás nos céus, né? Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras, né? Então, nós chamamos Deus de Pai, né? Por quê? Primeiro nós temos que nos lembrar, né, 1 João 3,1, que é uma das passagens que está ali na apostila, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus, né? Então, o pecado separa a gente de Deus, mas Deus é tão misericordioso que Ele não nos condena, Ele justamente nos une a Ele novamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Deus é chamado de Pai por quê? Porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E aí tem mais uma passagem de Hebreus, que é outra passagem ali, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Então, você como filho de Deus, você não precisa ter medo de chegar diante de Deus, né? Você pode se achegar a Deus, né? Quando a gente fala da Páscoa ainda, da morte de Cristo, da sua ressurreição, nós lembramos que havia uma separação entre o altar de Deus e os seres humanos, e Cristo ele rasga esse véu da separação, né? Então a morte de Cristo na cruz ela vence isso. Então essa é a passagem de Hebreus. E a passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 6, ela diz: há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, né? Então, nós temos um Deus, e só existe um Deus, né? E Pai, né? E nós, como filhos deste Pai, nós somos irmãos, tá? Então, eu, vocês, os colegas de vocês da doutrina, as pessoas da igreja, nós nos tornamos justamente irmãos em torno de um mesmo Pai, beleza? A primeira petição é: santificado seja o teu nome, tá? Essa é a primeira petição, tá? O nome de Deus ele é santo, né? Conforme nos diz ali a explicação, mas a gente pede nessa petição que ele seja santificado entre nós, né? Ou seja, que a palavra de Deus ela possa ser pregada, ela possa ser anunciada de forma livre, né? Então, por exemplo, ninguém impede você de ir à igreja, tá? Então a gente tem essa liberdade hoje, pelo menos em nosso país. Temos agora algumas restrições aí por causa do coronavírus, mas enfim, nós temos a liberdade de ler a Bíblia, ninguém nos põe na cadeia por causa disso. Nós temos a liberdade de ir à igreja, né? Então tudo isso, né, é graças aí ao santificado seja o nome, né? O nome de Deus ele é santificado entre nós. Então quando a gente vê ali Jeremias 23, Jeremias 23, versículo 28, né? O texto ele diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o
como apenas sonho. Mas aquele que tem em quem está a minha palavra, fale a minha palavra como verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, primeira coisa assim, ó, Deus deu a Bíblia para nós, tá? Então não adianta ficar correndo atrás de outros escritos, de outros livros. Não, nós temos a Bíblia. Essa é a palavra da verdade. O reino de Deus, ele se manifesta através da Bíblia, tá? Então esse é um ponto bem importante, né? E a Bíblia precisa ser ensinada de forma correta. E essa é uma das preocupações que a gente tem como igreja sempre. Fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, seja ensinada de forma correta. A outra passagem que vocês têm lá, né, eu lembro sempre, gente, vão lendo, leiam as passagens bíblicas, tá? Leiam os textos dentro da apostila. João 17, versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vejam de novo, testificando, a palavra é a verdade. Tá? A gente precisa ser santificado em que sentido? Aonde? Na palavra que é a verdade. É ali que nós precisamos ser santificados. Né? Então Deus espera de nós o quê? Que a nossa vida seja uma vida correta, que nos comportemos como filhos de Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso conhecer a palavra. Então quando o pastor pede lá para vocês lerem os textos bíblicos, para vocês lerem, fazerem resumos, né? É justamente para que vocês estejam lendo a palavra. Tá? Então, ainda mais nesses dias, claro que agora você já tem bastante coisa também vindo das escolas e tal, mas ainda assim a gente precisa focar na verdade, tá bom? Onde a palavra de Deus é ensinada corretamente, nós ouvimos, o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo nos santifica. Tá? Mateus 5,16, passagem seguinte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá? A nossa luz brilhar. Tá? Os filhos de Deus são chamados aqui a obedecerem a Deus o Pai. Né? Então, nós desobedecemos quando a Deus? Quando nós não fazemos a sua vontade. Né? E nós precisamos justamente viver de uma forma diferente para que a nossa luz brilhe. Né? Então, se eu fico falando palavrão, se eu fico xingando as pessoas, se eu desrespeito as pessoas, especialmente os pais, avós, enfim, as pessoas com as quais vocês convivem, né? Que tipo de luz eu estou sendo? Na verdade, eu não estou sendo luz, eu estou sendo trevas. Tá? Então, nessa parte, né, para que eu santifique o nome de Deus, eu preciso estar atento àquilo que a palavra de Deus diz, eu preciso ter a certeza de que eu sou guiado por essa palavra de Deus, e em terceiro lugar, eu preciso brilhar, né? Eu preciso viver aquilo que a palavra de Deus me ensina. Né? Então, ali na apostila vocês vão encontrar na página 132, né, na metade do segundo quadrante ali, o nome de Deus é santificado quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente e os filhos de Deus vivem de maneira santa e obediente. Tá? Então esse é o caminho apresentado aqui para nós, né, pela nossa apostila. A segunda petição, venha o teu reino. Né? O reino de Deus vem a nós, na verdade, sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que, né, ele venha também até nós. Tá? Então, não é nós vamos orar, né, Deus, que o seu reino venha até nós. Não, ele vem, né, mesmo que a gente não peça. Tá? Então, Deus ele é tão misericordioso e tão amoroso conosco, né, que ele envia o seu reino. O que é o reino de Deus? Né? É o seu governo sobre todos os cristãos e sobre todos aqueles que estão salvos, já no céu. Tá? Então, o reino de Deus ele engloba o quê? Tudo aquilo que faz parte da minha vida de fé. Tá? Então, nós vivemos ainda neste mundo, mas fazemos parte do quê? Do reino de Deus. Quando o reino de Deus vai se encerrar? Quando Jesus Cristo voltar. Tá? Segunda vinda de Cristo. Então, o que a gente pede quando nós oramos, venha o teu reino? Né? João 3,5 é a passagem bíblica lá, descrita. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então, sem a verdadeira fé, nós não fazemos parte do reino de Deus. Tá? Então, e esse texto de João 3, ele fala de batismo. Tá? Então, para fazer parte do reino de Deus,
né, o batismo é essencial. A gente precisa ser batizado. Tá? A gente precisa ser batizado. Beleza? Seguindo, 1 Coríntios 12, 3, né, outra passagem bem importante. Né? 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Anátema é maldito, tá? Então ninguém diz Deus é maldito se ele crê em Deus, né? Agora ninguém pode dizer Jesus é meu Senhor se ele não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida. Então você fazer parte do reino de Deus é porque Deus te dá isso de presente, tá? Essa é a ideia, então, né? Então, o reino de Deus vem a nós quando o nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça e pela sua santa palavra. Então o Espírito Santo age na palavra de Deus. E o que isso implica? Né? Onde é que isso nos leva? Né? Vamos lá. Temos ali Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? Então a fé em Cristo, fazer parte do reino de Deus me leva a quê? A viver no amor, na alegria, na bondade, na felicidade, na paciência, na delicadeza, na humildade. Então é dessa forma que nós somos chamados justamente a viver. Essa é a ação de Deus na vida de cada um de nós. Isso é fruto do Espírito Santo. Então estar no reino de Deus, né, justamente nos leva a esta ação do Espírito Santo. Mateus 9, 38, a outra passagem lá. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse versículo de Mateus 9, 38, ele fala justamente sobre um detalhe importante dentro das igrejas. Nós precisamos de pastores. Pastores que preguem a palavra, pastores que ensinem a palavra de Deus de forma correta, de forma pura. E a seara ali justamente a seara seria uma plantação, né? E essa plantação ela precisa de alguém que cuide dela, né? Então as pessoas seriam uma plantação, os pastores seriam os agricultores, né? Essa é a ideia, né? Então, para que o reino de Deus continue sendo anunciado, a igreja, o reino precisa de pastores. Então, orem, né? Para que Deus sempre mande pastores para vocês, capacite e prepare pastores. Apocalipse 22, 20, já fechando a Bíblia lá, né? 22, versículo 20, penúltimo versículo da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então Jesus promete também voltar, tá? Jesus promete que em breve ele voltará para quê? Para julgamento. E aí começará o reino de Deus de forma concreta, tá? Aqueles que morrem em Cristo, que morrem na fé em Cristo Jesus, esses vão para onde? Para a glória eterna, para a glória celeste. Então, resumo lá da página 133, lá na parte inicial, né, página 133, na segunda coluna, bem em cima. Assim, em resumo, na segunda petição, pedimos que Deus, conforme diz ali, que Deus nos dê a verdadeira fé. Tá? Então, essa é a primeira coisa, Deus nos dê a verdadeira fé e a conserve até o fim. O ponto 2, Deus nos ajude a levar vida cristã. O ponto 3, que a igreja cristã cresça e o evangelho seja pregado ao mundo. Tá? E isso aqui é importante, como é que a igreja cresce, né? Aí entra a nossa missão, a nossa responsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelo reino de Deus, tá? Nós, eu, vocês, todos nós somos responsáveis pelo reino de Deus. E o ponto 4, que Jesus apresse a sua vinda e nos leve ao reino do céu. Tá? Nós vivemos aqui ainda no reino de Deus, aqui nesse mundo, mas um dia nós vamos viver aonde? No reino do céu, na glória eterna. Beleza? A terceira petição, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A boa e misericordiosa vontade de Deus é feita, né, sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que ela seja feita também entre nós. Quando isso sucede? Né? E aí ele diz, quando Deus desfaz, impede todos os maus conselhos, a má vontade. Né? E então, vocês têm ali na apostila, né, especialmente a ação do diabo, né, e tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É uma pergunta que é lançada ali.
E aí nós temos uma passagem bíblica, né? 1 Timóteo 2,4. Tá? 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então qual é o grande desejo de Deus? Qual é a grande vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas. Tá? Essa é a vontade de Deus, que todos creiam em Jesus e que todos sejam salvos. Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. Vamos lá, dando sequência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então tudo que acontece na vida dos filhos de Deus faz parte da vontade de Deus, né? Daí talvez você pode se perguntar até mesmo quando a gente fica doente ou agora mesmo, né, essa situação que a gente vive do coronavírus e tudo, isso também faz parte da vontade de Deus? Faz. Também faz parte da vontade de Deus. E vocês podem ter certeza que diz a palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe uma cooperação, tudo faz parte para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí ele pede para vocês ali, se vocês olharem, né, e leiam com atenção a apostila, repito isso de novo. Bem lá embaixo, na página 133, leia a história bíblica de José em Gênesis 50, versículos 15 e 21. E destaque 3 fatos que estejam relacionados com a obediência à vontade de Deus, né? Então, eu vou deixar vocês fazerem isso, né? Vocês vão responder isso. 3 fatos que José ensina para nós, né? Está relacionado ali com o pai, com os irmãos, tá? Então preste bastante atenção na leitura que vocês vão fazer, né? E aí na página 134, a vontade de Deus é salvar a nós e a todas as pessoas. Segundo ponto, que sejamos obedientes aos seus mandamentos. E o terceiro ponto, que aceitemos com paciência tudo o que Ele permite acontecer em nossa vida. Tá? Então esses são os 3 pontos que são apresentados para nós. Tá? Quem não deseja que a vontade de Deus seja feita? Né? Quem que vocês imaginam? Né? É justamente a ação do diabo. Né? 1 Pedro, vocês podem verificar lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, é um versículo que diz o seguinte: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá? Então, desde que o diabo levou Adão e Eva à queda em pecado, ele tenta fazer o quê? Ele tenta atrapalhar a vontade de Deus. Essa é a ação. Né? Ele sempre vai prejudicar, ele sempre vai procurar prejudicar a vontade, né, de Deus. Né? E como é que ele faz isso? Ele vai tentar prejudicar a igreja. Né? Ele vai tentar prejudicar a vocês, vai tentar impedir que vocês estejam em contato com a palavra de Deus. Porque ele não quer que as pessoas façam parte do reino de Deus. Né? Ele quer que as pessoas pequem. Então essa é a ação do diabo. Ele vai tentar sempre a gente a levar as pessoas ao pecado. Então o primeiro é o diabo. O segundo, 1 João 2,15, lá no finalzinho da Bíblia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui, tá? Não é o nosso globo terrestre aí, mas o mundo são o que? As pessoas não cristãs, tá? Então, o que o mundo faz? Ele vai oferecer todo tipo de prazeres, atrativos, diversões, tudo aquilo que faz justamente com que a gente se afaste de Deus. E o texto diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Então isso mostra que é algo extremamente importante. Se você ama o mundo mais do que a Deus, você se perde no caminho. Romanos 7,18 é a outra passagem bíblica lá, destacada. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Então dentro de nós existe, e nós somos a natureza, por natureza também, seres humanos pecadores. Né? A carne é o que? É a nossa velha natureza humana, o pecado que habita em nós. Né? Então nós sempre vamos acabar pecando. Né? Isso serve de desculpa para nós? Não, não serve. Né? Mas nós precisamos lutar contra o pecado. Então quais são os 3 grandes inimigos que nós temos? Né? O primeiro, o diabo. O segundo, o mundo. E o terceiro é a nossa própria carne, a nossa própria natureza humana.
Então a vontade do diabo, do mundo, da natureza pecaminosa, são contrários à vontade de Deus. E o que pedimos quando nós oramos, seja feita a tua vontade? 1 João, de novo, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então quando a gente ora lá no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nós oramos justamente que Cristo vença o diabo, o mundo, a carne, e isto Cristo fez, ele venceu. E agora nós temos Cristo conosco pela ação do Espírito Santo. Então nós somos chamados a quê? A lutarmos contra isso, porque nós somos de Cristo, nós somos filhos amados do querido Pai. E 1 Pedro é outra passagem, capítulo 1, versículo de número 5, né, a passagem seguinte. 1 Pedro 1, 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somente Deus pode nos proteger na verdadeira fé, tá? Então somente Ele pode nos dar forças para fazermos a sua vontade. E Ele prometeu guardar até o fim. Então na terceira petição, né, nós vamos pedir o quê? Que Deus desfaça e impeça a vontade do diabo, do mundo e da nossa natureza pecaminosa. Segundo, que nos guarde firmes na fé até o fim. E terceiro, que nos faça aceitar sua boa vontade mesmo nas dificuldades. Gente, o que vocês vão fazer? Leiam, tá? Leiam todo o texto, começando ali na página 131, tá? Façam os exercícios da página 134, 135, né, que são esses exercícios. Tá? Ali o exercício 2, escreva com suas palavras o que pedimos em cada parte do Pai Nosso, né? Então escrevam isso e respondam. E mandem para mim o exercício então, né? Assim que possível, tirem fotos, né? Eu peço que tirem com o celular em pé as fotos, que fica mais fácil para mim visualizar. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente está aqui, pode mandar mensagem para mim sem problema nenhum, né? Se tiver alguma dúvida quanto a algum assunto. Um abraço, né? E façam com amor, com carinho, com dedicação a lição 26 sobre o Pai Nosso. Abraço a todos.